Você consegue imaginar um único momento capaz de parar o mundo inteiro? Agora, e se eu te disser que alguns desses momentos aconteceram diante de bilhões de pessoas ao mesmo tempo? A Copa do Mundo não é só futebol, é drama, é emoção, é história sendo escrita ao vivo, com heróis improváveis, quedas chocantes e momentos que ninguém jamais esquece. E no vídeo de hoje, você vai curiar comigo 10 dos momentos mais inesquecíveis da história das Copas do Mundo. Mas, cuidado, alguns deles ainda arrepiam só de lembrar. 1. O gol de mão mais famoso da história. 1986. Era quartas de final. Argentina contra a Inglaterra. O jogo já era tenso por si só, mas o que aconteceu naquele lance mudou o futebol para sempre. A bola sobe na área, o goleiro sai e Diego Maradona salta. Mas junto com a cabeça veio a mão. O gol foi validado. O mundo inteiro ficou em choque. Depois, Maradona eternizou o momento com uma frase que virou lenda. Foi um pouco com a cabeça de Maradona e um pouco com a mão de Deus. E o mais surreal, minutos depois, ele marcou um dos gols mais bonitos da história. Como alguém pode ser vilão e gênio no mesmo jogo? 2. O 7-1 que parou o Brasil, 2014. Você lembra onde estava nesse dia? Brasil e Alemanha, semifinal, em casa. Era para ser o caminho rumo ao título. Mas o que aconteceu, ninguém estava preparado. Gol, outro, mais um, e quando o placar mostrava 5-0 ainda no primeiro tempo, o silêncio já dizia tudo. No final, 7-1. O Mineirão virou um lugar irreconhecível. Torcedores chorando, incredulidade total. Não foi só uma derrota, foi um trauma coletivo. Um daqueles momentos em que o futebol parece cruel demais. 3. O milagre de Gordon Banks, 1970. Brasil contra a Inglaterra. Pelé sobe no ar e cabeceia com força. Era gol, todo mundo sabia disso. Mas Gordon Banks, não. Ele voa, literalmente, e faz uma defesa que até hoje é chamada de a maior da história das Copas do Mundo. Pelé, incrédulo, coloca a mão na cabeça. Como aquela bola não entrou? Às vezes, o impossível acontece. 4. O título mais dramático. Iniesta, 2010. Final de Copa. Espanha contra a Holanda. Jogo travado, tenso, faltas duras. Tudo parecia caminhar para os pênaltis. Até que, na prorrogação, a bola sobra para Iniesta. Ele domina, respira e chuta. Gol. Um país inteiro explode. Era o primeiro título da Espanha na história. E naquele momento, milhões de pessoas viveram o mesmo segundo de pura felicidade. 5. A queda de Zidane, 2006. Final de Copa. França versus Itália. Zidane, um dos maiores da história, estava jogando sua última partida. Tudo caminhava para um final épico, até que algo inacreditável acontece. Após uma troca de palavras, Zidane simplesmente dá uma cabeçada no peito de Materazzi. Cartão vermelho. Fim de carreira. Num dos momentos mais chocantes da história do futebol. Um gênio que saiu da forma mais inesperada possível. 6. O jogo que parou uma guerra, 1998. Você sabia que Estados Unidos e Irã já protagonizaram um dos jogos mais simbólicos da história da Copa do Mundo? E não foi só futebol. Na Copa de 1998, os dois países entraram em campo carregando muito mais do que só a pressão de um jogo. Eles tinham décadas de tensão política. Era um confronto que, fora do campo, representava conflito, desconfiança e até rivalidade histórica. Mas aí, aconteceu algo que ninguém esperava. Antes da bola rolar, os jogadores do Irã fizeram algo completamente fora do protocolo. Eles caminharam até os jogadores dos Estados Unidos e entregaram flores. Num jogo que muita gente esperava tensão, teve respeito, teve sorriso, teve humanidade. Os times posaram juntos para a foto e por alguns minutos parecia que o mundo tinha apertado o botão de pausa nos conflitos. Aquele momento ficou conhecido como o Jogo da Paz. E dentro de campo, o Irã venceu por 2-1.
Uma vitória histórica. Mas quer saber a verdade? O placar foi o menos importante naquele dia, porque ali o futebol fez algo raro. Ele uniu dois lados completamente opostos, nem que fosse só por 90 minutos. Um daqueles momentos que mostram que a Copa do Mundo vai muito além do esporte. 7. O fracasso de um gigante. Itália 2010. Atual campeã do mundo. Cheia de tradição. Mas na Copa de 2010, a Itália simplesmente não conseguiu vencer nenhum jogo. Empates, derrota, eliminação na fase de grupos. O mundo assistia incrédulo. Como uma seleção campeã podia cair tão rápido? Esse é o peso da Copa. Não importa o passado, tudo pode mudar em questão de dias. 8. O gol de Ronaldo na final, 2002. Depois de uma Copa traumática em 1998, Ronaldo voltou. E voltou diferente. Na final contra a Alemanha, ele estava implacável. 2 gols. Frieza total. E no fim, lágrimas. Não de tristeza, mas de redenção. Era a prova de que até as maiores quedas podem virar as maiores voltas por cima. Um dos maiores retornos da história do esporte. 9. A defesa de Cacilhas, 2010. Final de Copa, novamente. Holanda contra a Espanha. Robben sai cara a cara com o goleiro. Era o gol. Era quase certo. Mas Cacilhas, com a ponta do pé, salva. Um detalhe mínimo que mudou a história. Se aquela bola entra, talvez tudo fosse diferente. Às vezes, títulos são decididos em centímetros. A história da Copa 2010 poderia ser completamente diferente. 10. A primeira Copa do Mundo. Antes de toda essa grandiosidade, houve um começo. Uruguai, 1930. Sem tecnologia, sem grandes estádios, mas com um sonho. Foi ali que tudo começou. Um torneio simples, mas cheio de significado. Ali nascia a Copa do Mundo. E ninguém poderia imaginar que aquilo se tornaria o maior espetáculo do esporte mundial. Por fim, a Copa do Mundo não é só sobre quem levanta o troféu. É sobre momentos. Momentos que fazem a gente gritar, chorar e nunca esquecer. Porque no fim das contas, o futebol não é só um jogo. É emoção em estado puro. Agora me conta, qual desses momentos mais te marcou? Ou tem algum outro que deveria estar nessa lista? Se você curtiu esse vídeo, já deixa o like. E claro, se inscreve para não perder os próximos conteúdos. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!